Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Contribuindo com o KDE. Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o ambiente de desenvolvimento, a atividade necessária para que vocês possam começar a fazer as suas primeiras contribuições. Inicialmente, vamos relembrar a pilha de tecnologias utilizada pelas principais aplicações KDE. Depois eu vou falar sobre as ferramentas que você vai precisar para fazer as suas contribuições. E, finalmente, como configurar o seu ambiente de desenvolvimento. Bom, essa figura apareceu inicialmente na videoaula número 1. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista antes. E ela apresenta quais são as tecnologias envolvidas em qualquer aplicação do KDE. Então, todas as tecnologias do KDE são construídas com base no Qt5, que é um toolkit multiplataforma para a construção de aplicações modernas. Em cima do Qt5, nós desenvolvemos o KDE Frameworks 5, que é um conjunto de 69 novos módulos que implementam novas funcionalidades para o Qt. Em cima do KDE Frameworks 5, nós desenvolvemos o KDE Plasma, que é o nosso workspace gráfico, não só para computadores desktop, mas também para tablets e smartphones. E com base no KDE Frameworks 5 e eventualmente com base no Plasma, nós temos o KDE Applications, que é um grupo de 300 aplicações em diversos domínios. Você provavelmente vai querer contribuir com o KDE Plasma ou em uma das 300 aplicações do KDE Applications, mas eventualmente você vai querer contribuir com o KDE Framework 5 também. Independente de onde você vai realizar a sua contribuição, você vai precisar realizar os passos que eu vou descrever a seguir. Bom, o que você precisa para começar a contribuir com o KDE? Bom, inicialmente você vai precisar da versão mais recente da aplicação que você deseja contribuir. Você precisa do código-fonte sendo desenvolvido no momento e que contém as modificações feitas há um segundo atrás. Você vai precisar, obviamente, das ferramentas básicas para compilação, link edição e depuração. Você vai precisar também do Git, que é o sistema de controle de versão utilizado pelo KDE. Você vai precisar do CMake, que é a Build Tool, ou melhor, a Meta Build Tool utilizada pelo KDE. E eu sugiro fortemente que você use o KDE SRC Build, que é um script feito em Perl, desenvolvido pela comunidade KDE e que vai tornar o seu trabalho muito mais fácil. Bom, antes de começar, 2 pontos importantes. Primeiro, nós utilizaremos um novo usuário especialmente criado para as atividades de desenvolvimento. Isso é importante para manter o ambiente global criado pela sua distribuição intacto. Isso significa que você não precisará de nenhuma permissão de root para executar qualquer um dos passos descritos a seguir. Significa também que poderão coexistir 2 versões de uma mesma aplicação. Aquela versão disponibilizada pela sua distribuição, se você a instalou, e aquela versão em desenvolvimento. Segundo, para evitar que você precise compilar o Qt, o KDE Framework 5 e o KDE Plasma simplesmente para conseguir fazer a sua contribuição em uma aplicação, nós utilizaremos sempre que possível bibliotecas disponibilizadas pela distribuição, já compiladas e disponíveis em formato binário. Somente se necessário, nós iremos compilar alguma dependência da aplicação em questão. Ok, vamos dar início então à configuração do nosso ambiente. Para isso eu vou pressionar Alt F2 para executar o console. Bom, o primeiro passo é a instalação de alguns pacotes do Linux para a compilação de aplicações em C++. Nós vamos digitar sudo pacman-s -needed e vamos instalar o grupo de pacotes base-devel, o vim, o git e o cmake.
O próximo passo é a criação do usuário de desenvolvimento. Vamos digitar sudo user add -m para a criação do home, -g para informar o grupo default, -s para indicar o shell a ser utilizado e o nome do usuário, que vamos chamar de devel. Ok, vamos ajustar a senha desse usuário com sudo passwd devel e vamos colocar a senha devel. Muito bem. Bom, para que este e outros usuários consigam executar aplicações gráficas, nós precisamos dar acesso ao servidor X. Para isso, nós vamos editar o arquivo .bashrc do usuário original, no meu caso Sandro, para incluir a seguinte linha. Eu vou até o final do arquivo, vou digitar cifrão para ir ao final da linha, A de append, e vamos digitar xhost mais local direcionando essa saída para o /dev/null. Ok? Com isso, os outros usuários passam a conseguir executar aplicações gráficas. Vamos salvar, pressionando ESC, wq, Enter. Bom, para que essa alteração tenha efeito, nós precisamos sair e entrar do console. Então eu vou pressionar Ctrl D de dado e novamente Alt F2, console. Muito bem, eu vou deixar essa aba do console aberta e vou criar uma outra aba para fazer o login no novo usuário devel. Vou pressionar Shift Ctrl T para criar uma nova aba e su-devel para fazer o login com este usuário. Ele vai pedir a senha devel. Muito bem, o primeiro passo a ser realizado com o usuário devel é a configuração inicial do Git. Para isso, nós vamos digitar git config --global user.name e você vai colocar o seu nome aqui. Vamos também digitar git config --global user.email e você vai informar o seu e-mail. Muito bem, o próximo passo é a configuração das URLs curtas do KDE. Para isso, nós vamos editar o arquivo gitconfig, que acabou de ser criado pelos comandos acima. Você pode perceber que essas informações estão aqui. E vamos incluir algumas linhas ao final. Nós vamos indicar que a URL originalmente conhecida como git://anongit.kde.org, ela será, a partir de agora, conhecida como KDE : para facilitar o acesso. Vamos fazer a mesma coisa para a URL que te permite a realização de escrita no repositório. ssh://git@git.kde.org e vamos colocar aqui embaixo push instead of KDE : Então, com isso, nós conseguimos acessar os repositórios read-only e read-write do KDE simplesmente usando KDE : conforme requerido pela ferramenta KDE src build que vamos usar em seguida. Vamos salvar, ESC, wq, Enter. Ok, e estamos prontos para obter a ferramenta KDE src build fazendo a clonagem do seu repositório. Para isso, vamos digitar git clone KDE : que é a URL que acabamos de configurar, e o repositório se chama KDE src-build. Nós vamos clonar esse repositório na pasta KDE src-build-git. Ok, clonagem realizada. O próximo passo é a criação do arquivo de configuração do KDE src-build. Para isso, nós vamos usar um dos exemplos que ele já disponibiliza. Nós vamos copiar o arquivo KDE src build-git
KDE src build rc kf5 sample e vamos copiar esse arquivo para o arquivo .kde src-build rc no diretório atual. Ok? Nós vamos fazer alguns simples ajustes nesse arquivo de configuração. Vamos editá-lo com vim KDE src-build rc e vamos ajustar algumas variáveis. Bom, o primeiro ajuste que precisamos fazer é na variável KDE dir. Essa variável armazena o local onde o KDE src build irá instalar as aplicações que você compilar usando esta ferramenta. Então, nós vamos instalar as novas versões das aplicações KDE que você vai colaborar na pasta til barra, que é igual a home barra devel. Vamos apagar esses caracteres pressionando X, vou pressionar I e vamos digitar o SR. Então, isso indica que o KDE src build irá instalar as aplicações que você estiver trabalhando na pasta /home /devel /usr. A variável qtdir armazena o local onde o Qt está instalado. Como nós vamos utilizar o Qt disponibilizado pela distribuição, nós vamos ajustar essa variável para /usr /lib /qt, que é o local onde o Arch Linux instalou o Qt5 para mim. Na variável source-dir, nós vamos indicar onde o KDE src build irá armazenar o código-fonte das aplicações KDE que ele automaticamente vai clonar dos repositórios Git para você. Nós vamos apagar e vamos pressionar A para dizer para ele armazenar esses códigos na pasta /home /src. E vamos criar a pasta, a variável chamada build-dir, ajustá-la para a pasta /home /devel /build, que é o local onde o KDE src build irá compilar as aplicações que ele baixar. Em resumo, essas 4 variáveis estão indicando o local onde o KDE src build irá instalar as aplicações que ele compilar, o local onde está instalada a versão do Qt5 que ele utilizará, a pasta onde ele irá clonar os repositórios Git do KDE e a pasta onde ele irá compilar as aplicações que ele obteve. Ok? Bom, nossa última modificação nesse arquivo é a correção deste caminho aqui, que é o caminho de inclusão de um arquivo que já te dá os principais módulos do KDE prontinhos para você compilar. Então, nós vamos indicar aqui o caminho correto. Eu vou apagar com X, vou pressionar I e vou colocar home, devel e vamos aqui incluir o /git para informar o caminho correto desse arquivo. Muito bem, vamos pressionar ESC, WQ, Enter. E estamos quase prontos para a execução do KDE src build. O próximo passo é a criação de um link do executável do KDE src build. Para isso, vamos digitar ln-s. O executável está aqui na pasta onde nós clonamos, e o executável se chama KDE src build. E vamos criar um link aqui na minha pasta atual. Ok? Com isso, nós, a partir do home do usuário devel, conseguimos executar o KDE src build simplesmente digitando /KDE src build. Ok? Vamos tentar executar o KDE src build pedindo a versão dele para verificar se está tudo ok. Bom, nós temos um erro. Tá? Eu poderia ter instalado esse pacote antecipadamente. Ele está me dizendo que é necessário a instalação de um pacote de XML do Perl, já que o KDE src build é escrito em Perl.
mas eu não realizei a instalação prévia desse pacote para que vocês entendam, né, como resolver os problemas de dependência do KDE SRC Build, já que provavelmente vocês enfrentarão esse problema no futuro. Tá? Então, eu sei qual o pacote ele está pedindo, eu vou voltar para a aba do usuário original e vou instalar o pacote Perl XML Parser. Ok? Com isso, nós vamos voltar para a aba original e tentar novamente executar o KDE SRC Build, que foi executado com sucesso, apresentando a sua versão. Tá? Então, sempre que você tentar compilar alguma aplicação do KDE e ocorrer algum erro, você vai verificar qual erro aconteceu usando os logs, que eu vou mostrar daqui a pouco, e vai primeiro tentar instalar o pacote ausente, utilizando os binários da sua distribuição. Ok? Bom, antes de realizar a compilação de uma primeira aplicação do KDE, nós precisamos configurar algumas variáveis de ambiente desse usuário Devel para que ele consiga compreender a nova instalação de aplicações que está disponível na pasta /home/devel/usr. Bom, para isso nós vamos no usuário Devel editar o arquivo .bashrc e incluir algumas linhas aqui ao final. Ok? As linhas que eu vou digitar aqui agora, bem como todos os passos desse tutorial, estão disponíveis na descrição do vídeo do YouTube, logo aqui abaixo. Você pode copiar e colar na sua máquina. Ok? Bom, nós iremos exportar uma variável chamada kf5, que vai apontar o local onde nós iremos instalar as novas aplicações. No caso, /home/devel/usr. Vamos criar uma variável chamada qtdir, contendo o local onde o qt está instalado. Nós vamos ajustar a variável xdg_data_dirs para a pasta kf5share, né, que no caso será expandido para /home/devel/usr/share, e vamos concatenar com o conteúdo original de xdg_data_dirs, seguido de /usershare, que é o local onde estão as instalações originais da sua distribuição. Então estamos basicamente dizendo para que ele primeiro procure na instalação local do usuário Devel e, se não encontrar, procure na instalação global do sistema. Iremos fazer o mesmo para a variável xdg_config_dirs. Então a prioridade é kf5 etc xdg, seguido de qualquer configuração anterior que já exista, seguido de etc xdg. Nós vamos exportar a variável path, priorizando primeiro kf5bin, depois qtdir_bin e finalmente o que quer que já exista no path. Nós vamos exportar a variável qt_plugin_path para que o qt consiga encontrar os plugins que eventualmente serão instalados localmente para o usuário Devel, seguido do que está instalado para o qt, seguido de qualquer coisa que já exista nessa variável. Nós vamos exportar a variável kml2_import_path para que o KML consiga encontrar os seus plugins também na pasta local do usuário Devel, seguido do qtdir/kml. Vamos fazer a mesma coisa para eventualmente aplicações que usam o Quick 1. Eu vou simplesmente fazer o kml import path igual ao kml2 import path. Nós vamos setar a variável KDE session version para 5 e a variável KDE full session
para true. Finalmente, nós vamos exportar o CMake prefix path para o KF5, seguido de qualquer coisa que já tenha lá. E nossa última configuração é setar a variável display para que as aplicações gráficas sejam executadas. Ok? Bom, novamente, todas essas configurações estão disponíveis abaixo na descrição do vídeo. Você pode simplesmente copiar e colar para que não tenha nenhum erro de digitação. Muito bem, vamos salvar ESC::WQ. E estamos prontos para compilar a nossa primeira aplicação do KDE. Nós vamos compilar o KBreakout, que é um dos jogos do KDE Games, que é um conjunto de jogos disponibilizados pelo KDE Applications. Então, para isso, é uma operação muito simples. Você vai digitar KDE src build e vai digitar KBreakout. Com isso, ele vai automaticamente clonar, compilar e instalar o KBreakout para você. Ok? Ele informa que é necessário a instalação do módulo de JSON do Perl. Ok? Então vamos voltar aqui para a aba do usuário original e instalar Perl-JSON. Ok? Vamos novamente executar KDE src build KBreakout. Ok? Ele está realizando o git clone, obtendo o código-fonte mais recente do KBreakout. Ok? E está executando o CMake. E nós tivemos um erro. Ok? Novamente, eu poderia já ter instalado previamente o pacote que ele não encontrou, mas como vocês muito provavelmente irão enfrentar erros semelhantes, né? Sempre que isso acontecer, vocês devem verificar no log, que é indicado aqui abaixo, o que foi que aconteceu. Tá? Então eu vou pedir para mostrar o conteúdo desse arquivo. Vou digitar more, seguido desse caminho, e ele vai indicar o que foi que aconteceu. Bom, ele está dizendo que não pôde encontrar o pacote SM, que é o Extra CMake Modules. Tá? Então nós precisamos instalar esse pacote. Ok? Então você vai ter que eventualmente procurar, né, qual é o pacote que disponibiliza esses arquivos. Eu já sei qual é, então vamos aqui na aba, sempre na aba do seu usuário original, e eu vou instalar o pacote extra-cmake-modules. Ok? E vamos executar novamente o comando KDE src build. Ok? Ele está novamente executando o CMake. O CMake foi agora executado com sucesso. Ele está compilando o KBreakout. Ok, tivemos mais um probleminha. Vamos novamente investigar os logs. Ok, nós precisamos realizar o logout e o login desse usuário devel para que as configurações que nós fizemos no arquivo .bashrc, essas daqui, passem a ter efeito. Ok? Então eu vou pressionar Ctrl D e vou novamente logar com o usuário devel. Vamos executar o KDE src build mais uma vez. Ok, perceba que ele basicamente continua de onde ele parou, e dessa vez a compilação foi realizada com sucesso. Ok?
Dessa forma, nós podemos ver que na pasta src, aqui em KDE Games, K Breakout, você tem o código-fonte do jogo. Aqui na pasta Build estão todos os artefatos que foram compilados pelo KDE src Build. E aqui na pasta USR ele instalou a versão compilada do K Breakout. Para executar, você pode simplesmente digitar /user bin K Breakout. Ok? Temos aqui então o K Breakout recém-compilado, né, na sua versão mais recente, contendo as colaborações feitas há um segundo atrás. Okay? Bom, note que nesse momento você tem duas versões do K Breakout instaladas. Você tem uma versão em user bin K Breakout, que é a versão disponibilizada pelo Arch Linux, e você tem a versão em home devel user bin K Breakout, que foi essa que acabamos de executar. Ok? Bom, para compilar o K Breakout, nós não precisamos instalar nenhum módulo do KDE, porque ele está usando a versão do KDE Frameworks 5 disponibilizada pelo Arch Linux. Nós podemos comprovar isso digitando ldd-r user bin K Breakout pipe more. Então podemos perceber que ele está usando alguns frameworks do KDE 5, no caso esses 4, e ele está utilizando a versão desses frameworks que está instalada em userlib, ou seja, que estão instaladas globalmente no sistema, que foram instaladas pelo Arch Linux. Eventualmente, a aplicação que você está compilando pode precisar de uma versão de algum framework do KDE Frameworks 5 mais recente, que não foi ainda liberada, e portanto a versão que a distribuição entrega para você não vai ser suficiente. Para isso você vai precisar usar novamente o KDE src Build para compilar o framework que a aplicação está pedindo. Então, por exemplo, eu vou compilar o framework KI18N, que é esse que está sendo usado pelo K Breakout aqui, a versão disponibilizada pela distro. Então, para compilar esse framework, você vai simplesmente digitar KDE src Build e o nome do framework. Ok, framework compilado e instalado, e agora você poderia voltar a compilar a sua aplicação, que agora já vai ter acesso às modificações mais recentes desse framework KI18N. Perceba que se executarmos novamente o ldd-r, o K Breakout agora já está utilizando a versão recém-compilada e instalada no /home/devel do framework i18n. O KDE src Build já trata isso para você, de modo que ele sempre vai priorizar o que estiver instalado no usuário /home/devel. Ok? Algumas considerações importantes antes de terminarmos. Mantenha sempre o seu Linux atualizado. Isso vai eliminar uma série de problemas durante as suas contribuições. Atualize sempre o KDE src Build, executando o comando git pull na pasta KDE src Build Git.
Sempre re-execute o KDE SRC Build na sua aplicação antes de contribuir. Lembre-se que além de você, uma série de outras pessoas estão sempre trabalhando no mesmo projeto e devemos sempre realizar as colaborações em cima do código mais recente. Se algum erro acontecer, verifique os logs, conforme eu mostrei anteriormente. A causa do seu problema está sempre lá. Se for requisitada uma versão não lançada do pacote disponibilizado pela sua distro, compile-o com o KDE SRC Build. Ele sempre irá priorizar a versão que está instalada em Home Devel User. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir, divirtam-se e até a nossa próxima videoaula. Mas não vá embora ainda, temos uma super dica para você. Você sabia que ao executar o kbreakout com a variável KDE debug ajustada para qualquer valor, você tem acesso a alguns hacks super especiais? Por exemplo, pressionando a tecla S, você imediatamente pula para o nível seguinte. Pressionando a tecla L, você ganha mais uma vida, quantas vezes você quiser. Bacana, hein? Tchau, tchau.